2024 chegou ao fim. E aqui vai uma retrospectiva financeira de todo o mercado com as perspectivas futuras para 2025. Esse aqui é um panorama anual Resulta Capital. Para você que ainda não conhece o panorama, você pode acessar ali o link que está na descrição, vai vir aqui no nosso site oficial Panorama, clicou aqui, você só vai preencher aqui brevemente os seus dados e já vai conseguir ter acesso lá às ferramentas do Panorama, tá bom? Aqui no Panorama hoje a gente vai fazer um giro sobre os principais ativos do mundo, os globais principalmente, e alguns nacionais aqui, olhar a performance deles, o que possivelmente ocasionou isso tudo, vai colocar algumas perspectivas para 2025, lembrando que ninguém está tentando aqui prever o futuro, porque com toda certeza é muito difícil acertar, e ainda vai, enfim, eu vou compartilhar com vocês um erro e um acerto meu, né, pessoal, mas relacionados a investimentos, que, enfim, pode servir de lição aí para todo mundo, para mim também, e quem sabe para vocês também, beleza? Muito bem, então, analisando aqui um gráfico com os principais ativos que a gente tem aqui no mundo, eu deixei eles colocados aqui já, do início do ano até agora, e a gente vai analisar a performance deles e ver quem foi o maior responsável aí pelas altas ou pelas baixas da sua carteira. Aí, claro, né, eu já quero saber quem salvou a sua carteira esse ano, e quem que foi o vilão da história, se é que teve algum. Bom, então analisando aqui os ativos, a gente vê de cara, nitidamente, que quem está muito bem na foto é o Bitcoin dólar, né? Com quase 110% aí de valorização em 2024, a gente percebe que ele ajudou a carteira de muita gente a se salvar, principalmente os brasileiros, porque ele também é um ativo dolarizado, então aqui eu estou considerando só em dólar, tá? Nem coloquei o em real. Mas de qualquer forma ele teve uma performance absurda, né? Muito, muito boa mesmo. Logo na sequência a gente tem o IVVB11, que é o SP500 aqui pelo SPY, junto do dólar, né? Basicamente somando as duas rentabilidades, tá? É mais ou menos isso, beleza? E a gente viu que fechando aí o ano praticamente com 60% de valorização. Então é realmente muita coisa. Quando a gente fala de bolsa é um resultado muito bom, principalmente quando a gente tira o dólar, né? Fica só 27,6%, só é bastante, né? E somando os dois é realmente um show, né? Quase que um absurdo falando, né? O IVB11 também salvou a carteira de muita gente, tá? E não é só pelo dólar. A gente vê que a bolsa deles, lá nos Estados Unidos subindo aí 27, 28%, realmente é muito relevante para a carteira das pessoas. Não sei como é que foi daí o seu sistema de rebalanceamento, mas certamente deu para embolsar bons lucros aí e, enfim, ir trabalhando nas outras pontas que estavam desvalorizadas. Agora, até para não distorcer muito, eu vou só ocultar aqui por um momentinho esses que mais valorizaram, e aí a gente consegue ver, olha só, os outros ativos, né? E aí aqui a gente tem os ativos brasileiros, vamos dizer assim, os principais pelo menos, né? Óbvio que sempre tem mais, mas eu quero falar sobre esses porque eles dizem muito sobre o nosso mercado financeiro, tá bom? Eu poderia adicionar mais um aqui, ó. Colocar aqui o Fixa 11, só para a gente ter uma referência, tá? Beleza, o que são esses ativos aqui? O LFTS 11, vocês sabem, né? Ele é praticamente a Selic, aí o CDI, tá? Então, a gente pode considerar que ele é o rendimento do CDI nesse ano, fechando aí 10, 11%, ok, renda fixa, né? Não tem muito segredo. Mas o que a gente repara aqui, né? Que o IBOV e o IFIX estão fechando o ano aí um pouco mal na foto, né? Por mais que se recuperaram agora na finaleira de dezembro, estavam ainda piores, mas eles estão fechando aí no negativo, né? Então não vou dizer que é um ano desperdiçado, porque eles também tiveram momentos de alta aqui, que, enfim, tiveram valorizações. De novo, né? Toda a diferença tá no seu sistema de compras e rebalanceamentos, né? Olhando assim o ano fechado, não quer dizer que você teve essa desvalorização ou essa valorização, né? Mas, querendo ou não, você provavelmente está comprado em algum desses ativos ou em algum ativo muito correlacionado com esses, tá? Enfim, então um ano ruim aí para o IFIX e para o IBOV, considerando que o ciclo de alta das taxas de juros foi o grande catalisador disso, tá? Pessoal, a gente não pode esquecer, correlação não é causalidade. Eu vou fazer um vídeo disso em muito breve, com um exemplo bem legal, inclusive. Mas a gente sabe, quando os juros estão subindo, realmente não é correlação, é causalidade, tá? Juros sobe, a bolsa ela vai cair por mecanismos aí de, enfim, econômicos, tá? Claro que no curto prazo existem aí possíveis distorções, né? Curto prazo a gente não consegue considerar tanta correlação nem causalidade, mas no médio e longo a gente sabe, quanto mais altos os juros, mais baixa a bolsa tende aí mesmo, tá? No caso a bolsa e os ativos de renda variável, como o IFIX e tantos outros.
Agora, o que chama a atenção é o IMAB11 e o Fixa11, né? O que são esses ETFs? Para quem já conhece o canal, já segue, já deixou o like, já se inscreveu, o pessoal já sabe que o IMAB11 ele representa aí a cesta dos títulos públicos aí do IPCA+, e o Fixa11 ele é tipo um pré-fixado de 3 anos, se não me engano, tá? Eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma série de vídeos de renda fixa em janeiro, com uma explicação no detalhe de cada um deles. Mas aqui para nós, né, só para a gente não perder o fio da meada, o que a gente tem na prática é que os títulos de IPCA e pré-fixados também estão fechando o ano no negativo, né? 2%, 2,5% ali em alguns momentos, no caso é negativo, mas não é tão negativo assim quanto a bolsa, né? E aqui a gente tem a mesma situação que a bolsa, né? Quando os juros sobem, esses títulos, eles, por causa dos juros subindo, eles vão cair, né? Puramente causalidade, né? Não é correlação. E aí a gente sabe que muita gente já se pergunta, né? Será que agora é a oportunidade de entrar na bolsa que caiu mais do que os títulos públicos? Será que já é para comprar muitos títulos públicos? Nesse cenário, eu sou um pouco mais favorável a títulos públicos do que bolsa, tá? A bolsa e o IFIX vão ficar bons mesmo de comprar quando a gente estiver na finaleira das sinalizações de alta do Copom, tá? Então, há quem diga que é no final do primeiro semestre de 2025 ou no primeiro trimestre de 2025, eu não sei, eu nem tento prever, mas eu acho que esses repiques de fim de ano é um rebalanceamento geral de muita gente. Às vezes tem alguns grandes fundos comprando ou vendendo ativos específicos, estão comprando mais mercados emergentes, porque já estão muito expostos em mercados desenvolvidos, tá? Tem toda uma questão global, tá, pessoal? A gente não pode achar que é simplesmente porque agora vai subir e pronto. Então é uma conjuntura de coisas que às vezes a gente não sabe nem tudo que está influenciando, tá? Mas com toda certeza tem muita coisa. E olhando assim, tem vários estudos que falam que quando os títulos do IPCA, por exemplo, estão acima de 7 ou 8%, a bolsa ela tende a retornar ganhos entre 60% e 100% nos próximos 2 anos. E provavelmente isso é verdade, porque é puramente matemática, né? Só que os títulos públicos também retornam esses valores, tá? Então a gente tem aí título de IPCA+, retornando aí 100% em coisa de 1, 2 anos. Então não é só porque tá barato que você vai ter que preferir bolsa obrigatoriamente, porque no final das contas você quer que a carteira toda renda, né? E ambos ativos, eles vão te retornar, eles vão performar bem em alguns casos, mas você não pode só ter um e não ter nada do outro, e você também não pode ficar se expondo demais num e de menos no outro, sem que isso converse com o seu perfil de risco. Essas são as coisas mais importantes que eu vejo, assim, na minha opinião. Inclusive, são as que estão nas carteiras, né, que eu monto e recomendo para o pessoal. Inclusive, se você tiver interesse, clica no site oficial e conhece as carteiras lá. Mas, moral da história, o mercado brasileiro fecha o ano aí, não fecha super de mau humor. A gente vê que são quedas, mas não são quedas absurdas. Não é nada, não é nem 10%, né? Se fosse 20, 30% seria um pouco preocupante, assim, para recuperar, não sei quem estava comprado, né? Enfim, mas eu vejo que ainda assim está tranquilo, tá? Eu já venho falando algumas semanas, eu acho que a virada mesmo, ela só vem depois que o Ibov cai uns 15, 20% assim do topo histórico, ou até mais, em momentos de exagero real mesmo, tá? E eu ainda não vi um grande exagero. Quer dizer que eu não vou ter nada de Ibovespa? Não, não quer dizer isso, tá? Não quer dizer isso, mas quer dizer que eu prefiro menos Ibov do que outros ativos. Bom, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem meu lado também, o meu principal erro e acerto, tá? Dos investimentos e também um é na vida pessoal e nos investimentos. Então, o primeiro deles foi o principal acerto, né? Sem dúvida nenhuma, para mim foi esse cara aqui, né? O Bitcoin, ele ajudou muito a minha carteira, as carteiras recomendadas também, enfim, né? Segurar aí a crise brasileira, ter uma exposição ao dólar, né? Ativo deflacionário. Sou muito fã do Bitcoin, gosto muito dele, tenho desde 2017. Infelizmente não tenho tanto quanto os outros caras aí que fazem vídeos na internet, mas quem sabe um dia a gente vai acumulando cada vez mais, tá? Lógico que eu sou muito fã, mas eu também não sou o neurótico, o fanático do Bitcoin, porque eu entendo que você precisa de alguma exposição em outras moedas, tá? Não porque elas vão subir mais que o Bitcoin no médio e longo prazo, mas porque você precisa de liquidez, precisa de rebalanceamento e precisa seguir uma metodologia, tá? Senão a gente fica muito exposto ao que a gente acha que vai acontecer e começa a fazer chutão e aposta, e daí, cara, para você se enrolar com seu patrimônio é muito fácil. Então eu gosto de Bitcoin, tenho na carteira, pretendo nunca tirar, mas, como todos os ativos, tem hora de estar mais exposto e tem hora de estar menos exposto. Esse aqui, enfim,
Foi um dos meus acertos aqui esse ano. Ainda que, claro, durante o ano a gente não acerta todas, né? Mas com certeza o Bitcoin me ajudou muito, né, na rentabilidade dessa carteira a bater os índices aí. Agora, sobre o meu maior erro, foi esse cara aqui, ó. Enfim, o dólar. Cara, o dólar é o seguinte, eu não esperava que ele fosse se valorizar tanto esse ano. E a boa notícia é que eu não errei em termos de portfólio e nem de carteiras recomendadas. De novo, né? O meu achismo não pode interferir o meu método de investimentos e muito menos a carteira dos clientes, tá? Uma coisa é achismo, outra coisa é investimento, galera. Outra coisa é método, tá? Por isso que é tão importante ter um método. Quando que a gente pode ter achismo? Na nossa vida pessoal. E esse foi meu erro. Eu viajei esse ano para os Estados Unidos, eu tava lá, eu comprei bugigangas. Em determinado momento, eu precisava de um dinheiro emprestado, falei pro meu pai e tal, a juros zero, né? Peguei lá $600 emprestado dele. E aí eu falei pra ele, não, quando a gente chegar no Brasil eu já te pago, tal, converto lá de boa. Só que daí na época o dólar tava algo como 5,50, 5,60. E eu já tinha estilingado. Eu falei, cara, não é possível que esse dólar não vai voltar ali pra uns 5,40, 5,30. Quando ele cair ali eu já compro e já transfiro pra ele, né, de boa. E esse dólar não voltava, e não voltava, e não voltava. E agora foi para 6, 6,20, 6,30. E eu, agora com a dívida, né? Enfim, $600 passivo aí pro meu pai. Enfim, eu não paguei ele ainda. A gente, obviamente, tem um acordo, né? Ele quer os dólares, ele não quer os reais, né? Enfim, ele não tem previsão de viajar para lá, então eu me entendo com ele, né? Mas, obviamente, que esse foi um erro também. Me custou muito pouco, né? Na realidade não me custou nada ainda, e essa não é a realidade das pessoas, né? Eu sei disso, por isso que eu me permiti errar, né? Porque muito disso era, enfim, minha vida pessoal e também o valor que, sim, né? $600 é dinheiro, né, pessoal? Mas você pega ali a variação do câmbio em relação a $600, cara, tudo bem, né? Se eu fosse converter hoje, eu teria deixado de ganhar um dinheiro ali, ou, enfim, pagado mais caro, mas esse não é o ponto, né? Acho que, olhando agora, acho que eu devia só ter comprado lá na hora, nem falado com ele. E, enfim, comprado minhas coisas e pronto, né? Mas, enfim, esse acho que foi um dos meus erros. Muito mais em termos pessoais do que, enfim, de investidor mesmo. Ah, e claro, eu não vou deixar de falar que esse aqui também foi um grande acerto meu desse ano. Para quem não sabe, eu já sabia que eu ia ter um negócio no mercado financeiro. Já faz uns 5 anos que eu tenho essa ideia e que eu já vinha me preparando para isso. E eu estava esperando aí o alinhamento perfeito dos astros. E ele meio que aconteceu e me obrigou, né? Então foi um ano muito desafiador para mim. Eu ainda tenho muita coisa para fechar aqui do meu negócio mesmo. Mas de qualquer forma eu sei que quem está acompanhando aqui no YouTube está gostando. E eu agradeço demais vocês aí que têm assistido os vídeos, dado as opiniões, né? Trocado bastante ideia. E acho que isso tem um valor gigante. Tanto para mim, que estou aqui falando com vocês todos também, falando minha opinião sobre o mercado, apresentando soluções, mas também para vocês que, como investidores, conseguem, né, enfim, bater um papo com alguém que às vezes tem uma opinião diferente, mas que consegue apresentar pontos de vista interessantes, né? Porque no mercado financeiro é muito perigoso você achar que só a sua visão tá certa e tá todo mundo errado. Então a chance de você estar vendido em dólar e ele estilingar e você não concordar e ficar com raiva, aí é gigante e isso é um problema muito grande. No meu caso, eu não fiquei com raiva do dólar, eu acho que é isso aí, né? Com toda certeza minha posição do Bitcoin cobriu esse pequeno prejuízo que eu ainda não realizei lá dos dólares emprestados, mas de qualquer forma isso aí faz parte, não tem problema. Agora sobre as perspectivas mesmo de 2025, olha, tem muita coisa que é extremamente imprevisível, tá? E eu não vou nem ficar fazendo previsões, nem desenho, nem... Cara, o que eu vejo assim para 2025 é o seguinte, o Bitcoin dificilmente vai dar uma estilingada tão forte quanto essa. Eu vejo que ele provavelmente vai ficar positivo no ano que vem, mas eu não sou tão otimista assim, tá? De novo, isso não vai me fazer comprar mais ou menos agora, é simplesmente o percentual que eu tenho, tipo, na minha carteira e, cara, como eu vou rebalanceando ao longo do ano que vem, é simples assim. Em relação ao IVVB11, que é a soma do SP500 e do dólar, eu acho que ele vai ficar positivo ano que vem, mas não tanto quanto hoje, né? Cara, 60% é muita coisa. Mesma coisa do próprio dólar, né? Eu vejo que o dólar vai ficar num ano meio xoxo, assim, meio próximo do 0 a 0. Pode até ser que ele estilingue ali para 5,50 ou 6,50, mas a gente começa a aceitar um preço justo do dólar como R$ 6, por exemplo. Até porque essa crise política toda do Brasil, ela vai passar, como as outras também já passaram. E aí serão boas oportunidades para você ir dolarizando seu patrimônio,
a preços um pouco mais baratos, né? Não fique esperando o dólar baixar, como eu tentei esperar para pagar uma dívidazinha, mas de qualquer forma também não vale a pena se expor tudo agora, né? Como praticamente todos os ativos, o grande segredo é meio que comprar sempre no percentual alocado da sua carteira. Acho que isso é mais importante de tudo e tem um valor gigante. O CDI eu não tenho muito o que falar, né? Ele vai subir, vai ficar ali nessa faixa entre 12% e 14%. A Selic, né, é a previsão atual. Pode mudar, pode aumentar, pode cair. Enfim, não tem muito segredo. Mas o que eu vejo com olhos muito positivos para o ano que vem, e eu acho que não vai só subir, né? Mas que provavelmente vai fechar positivo, são os títulos de IPCA+, e os pré-fixados. Eu acho que eles já vão marcar mercado, considerando janeiro e dezembro do ano que vem. E são grandes oportunidades que eu tô muito de olho, muito próximo delas, né? Tô olhando com bastante cuidado. Não quer dizer que é o IMAB11, nem que é o Fixa 11, né, pessoal? Não sei se vocês entendem, mas esses ETFs, eles são genéricos, né? A gente coloca aqui para representar a classe de ativos. Tem alguns que são de curto prazo, alguns têm um prazo mais longo, isso tudo interfere na volatilidade, tá? Então, tomem muito cuidado, porque isso aqui é só um gráfico dos ativos desse ano, tá? Não quer dizer que eu compro esses especificamente, nem que eu coloco esses nas carteiras recomendadas. Mas de qualquer forma, eu vejo que a marcação ao mercado ela pode vir e já pode ser interessante para ativos de renda fixa. Outro ponto, que ETFs são mais interessantes do que tesouro direto, né, galera? Cara, você vai conseguir vender ali com, sei lá, 6 meses de posição, já pegar a alíquota mínima de 15%, diferente de um tesouro direto, né, que você vai pagar mais imposto de renda, às vezes não é tão líquido e assim por diante. E por último, IFIX e BOV, ainda vejo eles mais para baixo do que para cima, pelo menos no curto prazo. Acho que vai ser um ano meio xoxo assim para eles. Quem souber aproveitar oportunidades ano que vem vai conseguir ganhar dinheiro com IFIX e com IBOV, mas não vejo que eles vão fechar o ano assim positivo, 20% para cima. Acho que não. Acho que eles também estão mais próximos aí de um 0 a 0 com oportunidades durante o ano, tá? É aquela coisa. O ativo ele pode subir durante o ano 10 ou 15%, mas é tipo de mínima até a máxima, né? É mais ou menos isso, tá? Não vou ficar me alongando aqui também, porque, sinceramente, não sei se é isso que vocês querem ouvir. Mas escreve pra mim aqui embaixo qual a parte que vocês mais gostam e mais se interessam, para eu focar mais disso nos próximos vídeos, tá bom? Quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. Agradecer aqui quem acompanha o nosso canal, todas as nossas redes sociais. Desejar um grande abraço, um feliz 2025, muita saúde, muito dinheiro no bolso. E lembre-se que investir certo resulta capital.